Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iniciaremos os nossos estudos sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Allan Kardec começa o estudo ressaltando a importância de cultivarmos a simplicidade e a pureza de coração ao nos trazer o texto constante no Evangelho de Jesus segundo Mateus, em seu capítulo 5, no versículo 8. Abre aspas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Fecha aspas. Comentaremos sobre essa passagem em nosso próximo programa. Hoje, especificamente, abordaremos um outro trecho do Evangelho de Jesus registrado por Marcos, em seu Evangelho no capítulo 10, versículos 13 a 16, também trabalhado por Allan Kardec. Abre aspas. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Fecha aspas. O hábito dos mais velhos, abençoar os mais novos, sempre teve uma importância muito grande em várias culturas, principalmente no Oriente, onde tal ato se constituía em um verdadeiro hábito muito comum. No Antigo Testamento, em A Gênese de Moisés, encontramos no capítulo 49, Jacó abençoando seus 12 filhos. Já em Deuteronômio, Moisés é quem abençoa as 12 tribos de Israel. Além disso, o toque daqueles chamados taumaturgos sempre foi visto como uma garantia de saúde e de felicidade para aqueles que eram abençoados por eles. Nós mesmos, aqui no Ocidente, temos o costume de abençoar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. Embora, atualmente, infelizmente, muitos pais não ensinam ou não cobram mais essa atitude dos seus filhos. Nós crescemos com o ensinamento de que sempre era necessário, era preciso pedir a bênção dos mais velhos. É assim que nos dirigíamos aos nossos avós, aos nossos tios e aos nossos pais, pedindo a sua bênção. E eles nos respondiam dizendo: que Deus te abençoe. Esse que Deus te abençoe é como se fosse uma transmissão, não apenas de uma energia muito positiva, balsâmica e protetora, mas também a própria invocação das bênçãos do nosso Pai Celestial em favor daquele que é abençoado. É até um costume que deveríamos refletir um pouco mais sobre a necessidade de resgatá-los, ensinar novamente aos nossos filhos, às nossas crianças, quanto à importância de pedir as bênçãos aos mais velhos. Nessa passagem que estamos estudando, tem um momento onde Jesus diz assim: Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É sempre bom, no estudo do Evangelho, ficarmos atentos a algumas expressões utilizadas por Jesus. O mestre, quando diz em verdade, ou como o evangelista João costuma colocar no seu evangelho, quando Jesus diz
em verdade vos digo, é um chamativo para que fiquemos atentos. Isso quer dizer que aquele ensinamento dito logo depois da expressão em verdade ou em verdade vos digo, é um ensinamento muito importante que evidencia uma profunda expressão da lei divina. No que estamos estudando hoje, essa expressão que vem logo depois é a que Jesus diz: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É isso que vamos estudar. Primeiramente, podemos perceber que Jesus não faz distinção de pessoas. O aquele que ele diz se refere a qualquer pessoa. Quer dizer que o reino de Deus ou o reino dos céus, que é esse processo de construção íntima, de construção pessoal, de evolução espiritual, está ao alcance de todos, desde que as condições que Jesus propõe sejam satisfeitas. É preciso lembrar que o discípulo deve fazer por merecer o reino de Deus, e para isso deve se colocar em sintonia com o seu mestre. Marcos, o evangelista, relata que algumas crianças estavam sendo levadas a Jesus para que Jesus as tocasse, para que Jesus as abençoasse, como era o costume na época. E os seus discípulos, vendo todo aquele movimento, começaram a repelir com palavras ásperas as pessoas que estavam levando as crianças. Jesus, vendo aquilo, fica indignado e chama a atenção dos seus discípulos, dizendo: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Olha, Jesus está dando uma ordem para que não sejam impedidas as crianças de irem até ele. Fica uma reflexão para nós, principalmente para aqueles que são pais. Será que, de alguma forma, no nosso dia a dia, nós estamos impedindo as nossas crianças de irem até Jesus? Quando, na verdade, o nosso papel seria de conduzir as crianças até Jesus? Mas, enfim, o que é conduzir crianças a Jesus? Será que conduzir as nossas crianças a Jesus é simplesmente levá-las à casa espírita, à igreja ou ao templo? Não, na verdade sabemos que não é apenas isso. Com o Espírito Emmanuel, aprendemos que o lar é a primeira escola. E não podemos nos esquecer de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conjugados estes dois ensinamentos, concluímos então que é preciso levar Jesus para dentro dos nossos lares, de forma que as nossas crianças tenham um contato mais direto e frequente com a mensagem do Cristo. Isto quer dizer que o trabalho de evangelização infantil feito nas casas espíritas é de fundamental importância. Mas, mais importante ainda do que isso, é que esse trabalho seja continuado nos lares pelos próprios pais, não apenas através do estudo teórico do Evangelho, mas, sobretudo, com relação à prática destes ensinamentos no dia a dia, exemplificando para os seus filhos aquilo que temos aprendido no Evangelho de Jesus. É muito importante que os pais deem exemplo de uma conduta, de uma vivência essencialmente espírita e cristã. Percebemos assim que o trabalho de evangelização que deve ser levado a efeito na casa espírita não deve ser restrito às crianças. Ao contrário, deve ser estendido aos pais de forma a capacitá-los para que eles sejam os condutores destas crianças à mensagem de Jesus, assim como outrora, no relato do evangelista Marcos, outras pessoas levavam as suas crianças para serem
tocadas e serem abençoadas pelo Mestre. Quando Allan Kardec comenta este assunto, ele traz uma observação muito interessante que é a seguinte, abre aspas, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Fecha aspas. Bem, meus amigos, de acordo com o comentário de Allan Kardec, nós precisamos então estar atentos a este detalhe da frase de Jesus. Embora o Mestre tenha dito que o reino dos céus é para aquelas pessoas que se assemelham às crianças, nós precisamos lembrar que aquele espírito reencarnado no corpo infantil, na verdade, é uma entidade milenar que traz consigo vícios dos quais ainda não se despojou de suas últimas existências, mas traz também virtudes que ele já conquistou. Dito isso, nós precisamos entender que essas imperfeições, mazelas que o espírito ainda traz em sua intimidade, não lhe pode conferir aquele grau de pureza a que se refere Jesus quando diz que bem-aventurados os que têm puro coração. Mas o ensinamento de Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Não é para as crianças propriamente ditas, mesmo porque estas crianças, ainda sendo espíritos imperfeitos, reencarnados no mundo de provas e expiações como o nosso, ainda terão que se purificar para chegar a esse estado de pureza de coração. Portanto, precisamos então estar atentos a algumas características das crianças que são importantes para que tenhamos as condições necessárias de construir o reino de Deus em nós. Todavia, antes de partirmos para os estudos dessas características das crianças, alguns companheiros perguntam o seguinte: se o espírito da criança já viveu outras vidas, por que ele não se mostra desde o nascimento tal como ele é? Aí é que está mais uma prova da sabedoria do Pai. Vejamos, a criança precisa de cuidados especiais desde que nasce. Cuidados este que somente a ternura materna pode lhe dispensar. Ternura que aumenta ainda mais diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Nossos irmãos hão de convir comigo que, para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E era realmente necessário que assim fosse para, desde cedo, cativar dessa mãe a sua solicitude. Muito provavelmente, ela não poderia dar a essa criança o mesmo devotamento de que ela necessita se, em vez daquela beleza ingênua da criança, a sua fragilidade, ela tivesse, sob os traços infantis, um caráter viril, violento, as ideias de um adulto e, ainda menos, se ela conhecesse o passado daquele espírito.
daquela criança. Não seria a mesma coisa. Dificilmente se estabeleceria uma relação de afeto, de amor e de carinho entre mãe e filho ou entre pai e filho, se as condições não fossem essas que nós verificamos na nossa vida. Além disso, precisamos nos lembrar, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o espírito, ao aproximar o seu momento de reencarnar, ele entra em uma fase, em um período de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Kardec salienta que todo esse processo, essa fase de transição é necessária para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que aconteceu em suas vidas anteriores e que possa entravar o seu sucesso, o seu progresso nesta nova oportunidade reencarnatória. Sobre ele, o espírito reencarnado, no entanto, reage o passado. Assim, o espírito renasce para a sua nova vida mais forte, moral e intelectualmente, porém sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida nas suas existências anteriores. A partir, então, do seu renascimento no mundo físico, suas ideias gradualmente vão tomando impulso à medida que os seus órgãos do corpo físico vão se desenvolvendo. Podemos dizer que, no curso dos primeiros anos, de fato, o espírito é verdadeiramente uma criança, porque ainda se acham adormecidas as ideias que lhe formam o fundo, a essência do seu caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam em estado latente, o espírito é, então, mais maleável. E por isso mesmo ele é mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir. E aí é que torna mais fácil a tarefa dos pais. Os pais precisam então aproveitar esse período da primeira infância, que vai até por volta dos 7, 8 anos de idade. Emmanuel fala sobre 3.000 dias, que é o tempo que os pais têm, onde o espírito está mais maleável e, portanto, mais propenso à correção de tendências inferiores que trazem de vidas passadas. E é o momento em que os pais têm que aproveitar, não apenas para corrigir essas mazelas, esses vícios que entravam o progresso destes espíritos, mas também ministrar a eles conhecimentos novos, virtudes cristãs capazes de acelerarem a sua evolução e garantir o sucesso da sua reencarnação. Podemos dizer, então, que temporariamente, na fase da infância, o espírito enverga, de fato, a túnica da inocência. E desta forma, Jesus está correto quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Aprendemos então que, para entrar na recôndita região de nosso universo interior, onde está o reino de Deus, que aos poucos vamos edificando, é preciso ser como as crianças, ou ainda, é necessário resgatar a criança que fomos e que hoje se encontra aprisionada na teia das ambições, dos vícios e das mazelas. Sabemos que não é fácil, porque contra a pálida réstia de luz que apresentamos no presente, simbolizada pelo desejo de melhorar, ainda temos em nossa intimidade grandes montanhas de trevas do passado. Sobre este assunto, Paulo de Tarso, em sua carta aos Romanos,
se manifestou da seguinte forma, abre aspas, o bem que quero, não faço. O mal que não desejo, esse eu faço. Fecha aspas. O apóstolo dos gentios ressalta que, hoje, já temos condições de discernir entre o que é bem e o que é mal. E já sabemos que o bem é aquilo que nós realmente devemos fazer, mas que em função das nossas fragilidades, da nossa invigilância, ainda não conseguimos realizá-lo da forma que deveria ser feita. Por outro lado, o mal que nós já sabemos que não devemos praticar, esse, em função também da nossa fragilidade e da nossa invigilância, acabamos fazendo, mesmo sem querer. Precisamos, então, ficar atentos a estas questões, de forma a eliminar o mal e cultivar o bem. E é nesse ponto que surge a importância de observarmos as crianças e de imitá-las naquilo que elas têm de positivo. Vejamos, ser criança espiritual é desenvolver nosso próprio instinto de crescimento para Deus, trabalhando com humildade, superando cristalizações e pontos de vista que levam somente à intolerância. Para conquistarmos o reino de Deus, são necessárias a disposição e a vontade sincera de nos apequenarmos, ou seja, de nos tornarmos simples e humildes. Ao final da passagem que estamos estudando, o evangelista diz que Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Quando Jesus toma as crianças em seus braços, nos dá a ideia de compreensão, de carinho, de afeto, de fraternidade. Quer dizer que para auxiliar alguém é necessário envolvê-lo com interesse, com desejo de colaborar e de agir no bem. Tomar nos braços é oferecer a alguém e fazer circular com aconchego as vibrações capazes de sustentar, proporcionar segurança, enfim, garantindo a confiança indispensável àquele companheiro fragilizado. Abençoados serão todos aqueles que se colocam como crianças, porque desta forma estão receptivos ao amparo do mais alto, entram em relação com a bondade e a misericórdia que se estendem por todo o universo. E precisamos lembrar que esse Mestre amoroso, Jesus Cristo, é o grande distribuidor das dádivas celestes. E por fim, quanto às características das crianças que devemos cultivar em nós, precisamos lembrar que as crianças são confiantes, elas gostam do lado bom da vida. A criança não guarda rancor, ela é otimista por natureza. A criança sempre manifesta um desejo muito grande de aprender, está sempre pronta a recomeçar, ela não tem maldade. E além dessas características, relacionamos aqui 7 virtudes que estão presentes nas crianças e que nós, adultos, precisamos desenvolver, precisamos aprender com elas. A primeira dessas virtudes é a humildade. A criança está sempre disposta a reconhecer a sua incapacidade e a esforçar-se por aprender sem pretender ser nem saber mais que o seu instrutor. E essa qualidade é básica na infância, que aceita o que se lhe ensina com humildade e fé. A segunda virtude é o amor. A criança se prontifica sempre a perdoar e esquecer as ofensas. Ela pode brigar a sopapos e pontapés e sair apanhando, mas na primeira ocasião vai novamente brincar com quem a maltratou, esquecendo-se totalmente do que houve. A terceira é a ânsia de saber, coisa que as crianças possuem até chegar, em algumas vezes, ao ponto de exasperar os mais velhos com suas perguntas constantes, embaraçosas e indiscretas.
jamais dando-se por integralmente satisfeitas. A quarta virtude é a perseverança. A criança, quando quer uma coisa, não desiste. Usa de todas as artimanhas até consegui-la, com uma incrível persistência e até mesmo teimosia, obtendo o que quer, às vezes, pelo cansaço que causa aos adultos. A quinta é a inocência. A criança não tem qualquer malícia diante de cenas e situações. Para ela, tudo é natural e limpo. Mormente se são educadas sem mistérios nem segredos, uma vez que a maldade ainda não viciou suas almas. A sexta virtude é a simplicidade. A criança tudo faz sem calcular, sem imaginar o que as outras pessoas dirão, sem ter preconceitos, sem procurar esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que os adultos hipocritamente costumam classificar como vergonhosos. E por último, a sétima virtude é a docilidade. As crianças, de forma geral, deixam-se guiar confiantemente pelos mais velhos, sem indagar sequer aonde vão. Não podem imaginar traições nem enganos, porque elas mesmas são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. Enfim, meus irmãos, com o estudo de hoje, nós aprendemos que é preciso perseverar nos bons propósitos, é necessário lutar contra nossas tendências inferiores, conservar fidelidade ao bem e, além disso, cultivar ideais que nos permitam sustentar a simplicidade e a pureza dos nossos verdes anos. Em nosso próximo programa, continuaremos a falar sobre a simplicidade e a pureza de coração, onde estudaremos a passagem da bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Nós nos despedimos por aqui, agradecendo a todos vocês pela companhia e rogando a Deus, nosso Pai Celeste, que nos abençoe a todos e ao nosso Mestre Jesus, que nos guarde em suas doces vibrações de muita paz, saúde e alegria.